Essa é a palavra que nós vamos receber hoje e que vai nos abençoar grandemente em nome de Jesus. Amém, igreja? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E o que o pastor vai tratar hoje aqui na igreja, na reunião da nossa família? Que nós devemos continuar nos esforçando. Diga para essa pessoa do seu lado, continue se esforçando. Não é verdade isso, meus irmãos? Temos que continuar nos esforçando. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. Muitas batalhas, lutas, muita coisa tem acontecido. É verdade ou não é? Então nós precisamos continuar nos esforçando, orando a Deus, vindo à igreja, sendo aquelas pessoas tementes, respeitando a palavra, sendo pessoas fiéis ao Senhor. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo de número 15, lá no verso de número 58, a palavra de Deus diz assim, ó, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque todo o trabalho da vossa mão não é em vão no Senhor. Amém? Então, você deve continuar se esforçando em nome de Jesus. Olhe para essa pessoa do seu lado e diga, continua se esforçando. Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo de número 18. Abre lá em 1 Reis, capítulo de número 18. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo de número 30. Só para conseguir explicar aqui o contexto. Isso aqui vai falar a respeito do Elias. O Elias ele lançou um desafio para o rei de Israel, que era o rei Acabe, lançou um desafio para a esposa dele, que era Jezabel, e também para 450 falsos profetas de Baal. Estava no Monte Carmelo e o Elias lançou um desafio. E por que, pastor, o Elias lançou um desafio? Porque o Elias ele precisava de uma resposta de Deus. Ele precisava de uma resposta de Deus. E quando essa resposta do Senhor ela viesse, o Elias conseguiria provar para Israel que tudo que aqueles falsos profetas estavam ensinando era mentira. E que o único Deus que era verdadeiro era o Deus ao qual o Elias ele servia. Só que a gente tem que fazer uma pergunta. O que o Elias ele precisou fazer para que Deus viesse enviar essa resposta e ele provasse para Israel que o verdadeiro Deus era o Deus que ele servia? Aí é o que nós vamos ver aqui em 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 30 em diante. Olha o que ele precisou fazer. E sucedeu que passando ao meio-dia, é o versículo 30, né? Diz assim, ó. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. Todo o povo se achegou a ele. E reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. O altar do Senhor estava quebrado. Versículo 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras, ele edificou um altar em nome do Senhor, depois fez um rego ao redor do altar. É uma vala, uma valeta ao redor do altar. Segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei a segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda, fazei a terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu-se de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se agora que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Então, o que o Elias ele fez para o Elias receber essa resposta do céu? A palavra de Deus diz que a primeira coisa que ele fez, ele reparou o altar que estava quebrado. O altar, meus irmãos, é o nosso coração. Nós temos que parar, nós temos que olhar.
Temos que nos examinar para ver se dentro do nosso coração não existe mágoa, não existe ressentimento, se dentro do nosso coração não existe nenhum tipo de rancor, um tipo de ódio, um sentimento de vingança. Afinal de contas, nós passamos por muitas batalhas. É verdade ou não é, meus irmãos? Isso é verdade, né? Então a gente precisa reparar o altar. Foi a primeira coisa que o Elias ele fez. Segunda coisa que o Elias ele fez, ele juntou 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Creio eu que essas pedras não eram pedras pequenas, eram pedras grandes. Mas não foi só isso que ele fez, ele pegou essas 12 pedras, a Bíblia diz que ele levantou aquele altar ali com as 12 pedras. A palavra de Deus diz também que ao redor daquele altar que o Elias ele estava levantando, ele fez essa vala, que é o rego, que a Bíblia diz ali. E também o Elias mesmo preparou a lenha, né, para poder preparar aquele holocausto ali para o Senhor. O Elias também, ele carneou aquele bezerro ali. A Bíblia diz que ele picou todo aquele bezerro em pedaços. E não só isso. A palavra de Deus diz também que foram enchidos 4 cântaros de água. E que depois que estava tudo preparado, o altar, né, ele colocou então aquele bezerro em cima e ele pegou e largou a água em cima daquele holocausto ali. Mas não só isso, né? Não foi só uma vez. A Bíblia diz que ele fez isso segunda vez e o Elias fez isso terceira vez também. Então tudo isso aqui foi o que o Elias fez para que Deus viesse dar uma resposta para ele. Então nós temos que entender o que, meus irmãos, aqui que houve um esforço por parte do Elias. E é sobre isso que o pastor ele está pregando hoje, que você tem que continuar fazendo esse esforço que você faz para que a resposta de Deus ela venha. Se você fizer esse esforço que o Elias ele fez, a resposta de Deus ela vai vir e você vai conseguir provar para os teus familiares, para Israel, que o Deus que você serve é um Deus verdadeiro. Diga glória a Deus em nome de Jesus. Afinal de contas, dentro dos nossos lares, talvez tenha familiares que ainda acreditam em crentices antiga. Talvez dentro da nossa família tenham familiares que acreditam em algum tipo de seita, que aquela seita ali vai levar a pessoa à destruição, à morte. Talvez dentro da família tenham pessoas que não acreditam no Deus que você serve. Talvez dentro da tua família, dentro de Israel, existam pessoas que estão enfrentando uma doença, estão passando por uma enfermidade, e eles não creem que o Deus que você serve é um Deus que pode o quê? Que pode curar. É verdade ou não é, meus irmãos? Então, escuta o que o pastor está dizendo, Israel precisa crer no Deus que você serve. Sua família, o marido precisa crer no Deus que a esposa serve. A esposa precisa crer no Deus que o marido serve. Os filhos precisam crer no Deus que os pais eles servem, porque esse Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus de Israel, é o Deus que criou todas as coisas, inclusive o céu e a terra, e inclusive o próprio homem criou a imagem conforme a sua semelhança. Só que para que Israel, para que a sua família ela venha a crer que esse Deus que você serve é um Deus verdadeiro, você tem que pegar o mesmo exemplo do Elias. E o que o Elias ele fez? Ele reparou o altar. Ele foi lá, pegou 12 pedras, preparou o altar, fez aquele rego ao redor do altar, preparou a lenha, preparou o bezerro, né, que representa o nosso Senhor Jesus, entregar a nossa vida para Jesus. Ele foi lá, encheu os cântaros de água, derramou a água em cima daquele sacrifício, daquele altar. Olha o esforço que Elias ele fez para poder receber uma resposta do Senhor. Mas depois de todo esse esforço aqui, se você for continuar lendo a história, você vai ver que a resposta de Deus ela veio. Diga glória a Deus, a resposta do Senhor ela sempre vai vir. Mas para que ela venha, Deus ele precisa olhar para você, irmã. Deus ele precisa olhar para você, irmão, e Deus precisa enxergar em você uma pessoa esforçada. Diga glória a Deus, Elias foi um homem esforçado. Eu quero poder te dar um exemplo dentro da palavra de Deus, que está aqui em Jonas. Abre a sua Bíblia ali. Jonas capítulo de número 1. Nós estamos na quarta-feira aqui, nas quartas-feiras, falando a respeito da Arca da Salvação. O
que é a Arca da Salvação, pastor? A Arca da Salvação é um navio que foi providenciado no tempo lá do dilúvio, em que Deus enviou o dilúvio para a terra. E aquela Arca da Salvação era o que salvaria as pessoas que entrassem do lado de dentro dela. Só que entenda aqui o que o pastor vai dizer. A Arca da Salvação, ela foi pedido pelo próprio Senhor para que Noé viesse a construir ela. Então nós entendemos que a Arca da Salvação, ela foi construída por mãos de homem. E poderia existir o risco dessa arca naufragar. É verdade ou não é? É verdade ou não é, meus irmãos? Preste atenção. O próprio Noé ficou lá 120 anos da vida dele, batendo prego, cortando madeira, colocando capim dentro da arca, colocando os animais. Estava lá envolvido na construção da arca, até que chegou o dia, Deus enviou o dilúvio para a terra. Aí então chegou o momento que o próprio Senhor disse, agora Noé, entra tu e a tua casa dentro da arca, porque eu vou destruir tudo o que existe vida nessa face da terra. E a Bíblia diz que o Noé, os 3 filhos, a esposa, as 3 noras, entraram dentro da arca e Deus enviou o dilúvio para a terra. Ao mesmo tempo que as águas do dilúvio, elas iam aumentando, irmãos, a palavra de Deus diz que a arca que o Noé havia construído, ela ia subindo também, ia flutuando, e a família de Noé estava salva dentro da arca. Diga glória a Deus. Só que entenda aqui o que o pastor Adilson vai dizer. O Noé estava dentro da arca. Os filhos de Noé estavam dentro da arca, a esposa, as noras. Mas somente, irmãos, olha só, estar dentro da arca não era suficiente para que Deus ele viesse a dar garantia de que até o dia em que Deus baixasse as águas do dilúvio, a família ficaria salva, estaria em segurança. Então entendo eu que o Noé ele deveria continuar se esforçando. Ele deveria continuar dando alimento para os animais. Ele deveria continuar tratando os animais. Ele deveria vistoriar, fazer uma vistoria dentro da Arca da Salvação para ver se não tinha um vazamento. Ele deveria dar uma olhadinha lá todo dia para ver se não tinha nenhum problema ali com os animais. Deveria cuidar da família dele, dos filhos dele, da esposa dele, das noras dele. Então o Noé, ele deveria continuar se esforçando. E olha que mesmo já que ele estava dentro da Arca da Salvação. A mesma coisa é nós, pessoal. Nós estamos aqui na igreja, nessa campanha de quarta-feira, colocando a nossa família dentro da Arca da Salvação. E eu creio pela fé que toda a nossa família está dentro da Arca da Salvação, amém? Mas nós temos que continuar nos esforçando. Nós temos que continuar orando, temos que continuar jejuando, temos que continuar nos esforçando, amém? Porque isso é o que vai fazer que a resposta de Deus ela venha e a nossa família vai continuar acreditando no Deus que nós servimos. Diga glória a Deus. Conheço muita gente que um dia estava dentro da Arca da Salvação e por causa das atitudes de alguma pessoa, aquele familiar abandonou a fé, saiu de dentro da Arca da Salvação. Olha só. E hoje está com a vida por aí toda errada, errante nesse mundo. Então, nós temos que continuar nos esforçando, porque isso é o que vai fazer com que a resposta de Deus seja enviada e a nossa família continue crendo no Deus que nós servimos. Diga glória a Deus. Então, quando nós vemos para Jonas aqui, nós vamos nos deparar com uma embarcação, um navio, como se fosse uma arca também, um instrumento, né, que estava por cima das águas. Dentro desse navio aqui, existiam marinheiros, existiam famílias, existiam ali pessoas que estavam ali em viagem. Inclusive, dentro dessa embarcação, eu creio que todo mundo deve lembrar, estava Jonas também. É verdade ou não é, meus irmãos? Estava ali Jonas, que era um homem que foi escolhido pelo Senhor para levar o evangelho, para levar a palavra de Deus. Deus te escolheu para você levar a palavra. Deus te escolheu para você levar a palavra da salvação, levar a palavra da cura, levar a palavra da libertação, levar a palavra da prosperidade, levar o Deus que você serve para dentro da sua família. Deus ele te escolheu, Deus escolheu Jonas. Só que perceba o que o pastor vai dizer aqui, ó. A Bíblia diz que eles estavam lá em alto mar. A palavra de Deus fala que eles estavam em alto mar.
E de repente, meus irmãos, o próprio Senhor então mandou um vento forte para o mar. Por que será que Deus ele fez isso? Será que não tinha alguém dentro daquele navio, daquela embarcação, que estava negligenciando a fé? Será que dentro desse navio, talvez não tinha uma pessoa ali que não estava se esforçando, que estava lá, né, vendo aquele vento forte bater na embarcação, estava vendo aquela tempestade forte, né, batendo naquele navio a ponto de a qualquer momento se quebrar e aquele navio ele se afundar, e essa pessoa que tinha sido escolhida por Deus não estava fazendo nada? Será que estava faltando alguém dentro dessa arca aqui, dentro desse navio, se esforçar? Eu creio que o Espírito Santo já está falando ao nosso coração, amém? Mas vamos ler na palavra de Deus. Jonas capítulo 1, vamos ler a partir do versículo de número 4. Diga amém em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, ó. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então a situação aqui era uma situação grave, meus irmãos. A embarcação, o navio, a palavra de Deus está dizendo aqui, está nos ensinando, que ele estava para se quebrar. E para analisar, em meio ao alto mar, imagina uma embarcação daquele tamanho, imagina uma arca, se quebra no meio do alto mar, no meio das águas do dilúvio. É verdade ou não é? O que iria acontecer? Não só a arca ia naufragar, mas todas as pessoas que estavam dentro daquela embarcação, todas elas iam perder o quê? Iam perder a vida. Então, estava para se quebrar. E quem é que mandou esse vento forte, a Bíblia diz ali, né? Quem é que mandou isso por mar? Foi o próprio Senhor. A Bíblia diz, está comprovando aqui, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para se quebrar. Então, penso eu que dentro desse navio tinham pessoas que estavam muito desesperadas. Pessoas que estavam ali, talvez até tinham aceitado a morte já. Pessoas que já estavam pensando no fim de tudo, acabou minha vida aqui, agora vai quebrar essa arca aqui, vai quebrar esse navio aqui, e agora é a hora que eu vou morrer, a hora que os meus familiares também vão morrer. Olha a situação que eles estavam dentro daquele navio. E o vento estava batendo, irmãos. A tempestade era forte, o vento era forte. E o temor, o pavor dentro daquela embarcação, ele era muito grande. Porque qual é a pessoa que está passando por uma situação assim, ó, a ponto do navio ele se destruir tudo e para as profundezas da água e a pessoa morrer, que a pessoa não vai entrar, é verdade ou não é? Que a pessoa não vai entrar em pavor. Todas as pessoas que passam por algum tipo de situação assim, são as pessoas que passam pela cabeça delas que o fim delas ela chegou. E às vezes, irmão, trazendo para o espiritual, é o que acontece dentro da nossa embarcação. Nós estamos com toda a nossa família dentro do nosso navio. E de repente vem um vento forte. De repente aquele vento forte se torna em tempestade. E dali um pouco o navio ele começa a se quebrar. Começa a soltar uma madeira ali, começa a entrar água ali, começa a dar um problema ali, e chega ao ponto que parece que a gente vai ver que aquele navio vai naufragar. É verdade ou não é? Isso é verdade, meus irmãos. Só que o que o pastor está pregando hoje para você aqui, ó? Que mesmo que nós estejamos dentro desse navio, mesmo que a gente esteja com toda a nossa família dentro da arca da salvação, nós não podemos negligenciar a fé. Você tem que continuar se esforçando. Você tem que continuar dando alimento para a tua comida. Tem que continuar cuidando, reparando a arca. Você tem que continuar orando, tem que continuar jejuando. Você tem que continuar vindo à igreja. Você não pode parar de vir à igreja. Você tem que continuar agindo através da fé. Porque quando Deus ele olha para você, ele vê que você é uma pessoa que está reparando o altar, está juntando as pedras, está lascando a lenha lá, está carneando o bezerro, está fazendo aquela vala ao redor do altar, está lá enchendo os cântaros de água, está derramando a água sobre o holocausto, isso é suficiente para Deus ele ver que você é uma pessoa esforçada, amém? E se você for uma pessoa esforçada, mesmo que você venha passar por batalhas, Deus vai enviar a resposta para você
e a Israel espiritual, a sua família, vai crer no Deus que você serve. Mas o que nós não podemos é negligenciar a nossa fé. Amém? O vento era forte, irmãos, a tempestade era forte, o navio estava para se quebrar. Mas só que dentro daquele navio, perceba só o que estava acontecendo. Versículo de número 5. Aí diz assim, ó: então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Ó, presta atenção aqui, ó. Aqui é consequência, né, dessa tempestade. Perceba só que dentro daquele navio tinham pessoas idólatras. Tinham pessoas ali que acreditavam em outros deuses. E a Bíblia diz que a embarcação estava se quebrando, que eles começaram a pegar o dinheiro, as riquezas que ele tinha e começaram a lançar fora. É o que acontece dentro de muitas arcas, é o que acontece dentro de muitas famílias. Pessoas que estão em desespero, pessoas que estão endividadas, pessoas que estão passando por problemas às vezes ali, a pessoa começa a se desfazer de tudo aquilo que a pessoa demorou anos para construir. Mas tudo isso é consequência daquela tempestade. A arca, a embarcação, ela está sofrendo um ataque, é uma tempestade forte, é uma dificuldade, é uma batalha. E as pessoas costumam, muitas vezes, ir para outros lados também. Ao invés de ir para o caminho de Jesus, orar a Jesus, ao invés de se entregar ao Senhor, as pessoas costumam, né, fazer orações a outros tipos de Deus. E em muitos casos, acabam se desfazendo daquilo que conquistaram há anos, por causa daquela crise dentro daquela embarcação. Só que tudo isso acontece por quê? Olha o que diz ali no final, versículo 5, né? Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou. E a Bíblia diz, e dormia um profundo sono. Então perceba só, aquele que tinha que fazer a diferença, que tinha que estar se esforçando, estava vendo que dentro daquela embarcação tinham pessoas ali que iam perder a vida. Estava vendo que todo aquele navio, aquela arca ia naufragar, ia se quebrar, ia ir para as profundezas do mar, e as pessoas que estavam ali todas iam morrer. Já estavam lançando suas riquezas fora, já estavam buscando outros tipos de caminho para tentar resolver aquele problema, e aquele homem, né, que Deus escolheu para fazer a diferença, para se esforçar, não estava se esforçando. Estava lá no porão do navio, dormindo. Sono profundo, né? Por isso que a palavra de Deus diz, né, meus irmãos? Desperta, ó tu que dormes. Acorda, meu irmão. Acorda, minha irmã. Tem que começar a se esforçar. Deus vai olhar o teu esforço. Deus vai ver o esforço que você está fazendo e através desse esforço, Deus enviará a resposta e Israel vai dar crédito, vai acreditar que o Deus que você serve é o Deus que pode livrar da tempestade, é o Deus que pode fazer cessar o vento forte, é o Deus que pode fazer com que a pessoa que está doente venha a ser curada, é o Deus que pode restaurar casamento, é o Deus que pode fazer o impossível. Israel espiritual, a sua família que está dentro dessa arca da salvação, eles vão acreditar no Deus que você serve. A resposta de Deus virá. Mas para que isso venha acontecer, você precisa continuar se esforçando. Amém? Então diga para essa pessoa do seu lado aí, continua se esforçando. Diga, não pare em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo? Amigos de casa, estão entendendo a mensagem? Compartilhe essa mensagem. As pessoas precisam conhecer a palavra de Deus e elas precisam entender que, se momento de crise, elas têm que se esforçar também. Elas têm que batalhar. Há uma promessa de salvação. Mas para que isso venha acontecer, elas precisam continuar se esforçando. Diga glória a Deus. Estava ontem conversando com uma obreira aqui da igreja, e essa obreira estava me contando que o irmão dela estava desaparecido. E eles estavam orando, estavam num propósito de oração. E ontem, ela me contando isso, que ontem mesmo, ontem à noite, ela estava com os joelhos dobrados na cama, e ela estava orando a Deus, pedindo para que Deus viesse livrar o irmão dela. Se tivesse o irmão dela enroscado em alguma árvore, por causa dessas cheias que deu, aqui no Rio Grande do Sul, né? Se o irmão dela tivesse talvez no meio de uma ilha, né?
cercado por águas, ou qualquer outro lugar perdido, que Deus viesse salvar o irmão dela. E ela estava ali orando, se dedicando, e ela me contou assim, pastor, dali um pouco meu telefone tocou. E eu não sei porquê, pastor, quando eu estou orando, eu não me desligo da oração. Mas naquele momento eu senti no meu coração de olhar. E eu fui olhar e era o meu irmão que estava mandando uma mensagem dizendo que ele estava bem. Foi encontrado num lugar, lá nas regiões, lá perto de onde ele mora, e que ele estava bem, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas por que o pastor está te dizendo isso? Porque essa irmã se esforçava. É uma irmã esforçada, ora em casa, se consagra, está sempre ali na presença de Deus. Vem aos cultos na igreja, ajuda na igreja. Olha o esforço que essa irmã faz. E por isso que Deus enviou a resposta e fez com que esse familiar viesse a crer no Deus que essa irmã, então, ela serve. Diga glória a Deus, meus irmãos, é isso que Deus vai fazer. Teu familiar pode estar a 800 quilômetros daqui. Você talvez não tenha nem como pregar para ele, você talvez não tenha nem como fazer uma ligação. Mas se você usar a tua fé, se esforçar, o Deus que você serve é o Deus que vai estar lá também. E ele vai dar crédito para o Deus que você serve, crendo que é um Deus verdadeiro. Amém? E que Deus pode livrar. Pode livrar de uma enchente, pode livrar do fogo, Deus pode livrar da cova dos leões, não importa. A Bíblia diz, né, que o que é impossível ao homem é possível para Deus. Amém, meus irmãos? Então, diga mais uma vez para essa pessoa aí, ó, você tem que continuar se esforçando. Eu quero que você vá para Josué, para nós encerrar agora. Josué, capítulo de número 1. Versículo é o versículo de número... versículo de número 6, tá, gente? Olha o que está dizendo aí, ó. Esforça-te e tem bom ânimo. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então, olha que sério isso, meus irmãos. O que Deus estava dizendo para o Josué? Esforça-te. Continua se esforçando, Josué. Continua lendo a Bíblia. Continua meditando na minha lei dia e noite. Continua orando. Continua jejuando, se consagrando. Continua fazendo a obra, Josué. Continua envolvido com o espiritual. Porque se você continuar se esforçando, tendo bom ânimo, Josué, isso é o suficiente para eu enviar a resposta para você, e o meu povo, ele crê que eu sou o Deus verdadeiro e que colocarei eles numa terra que mana leite e mel.